Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o senador Cristóvão Buarque. Ele é do PDT do Distrito Federal. Ele já foi governador de Brasília e ministro da Educação no governo Lula. Também foi reitor da UNB. Boa noite, senador. Boa noite, é um prazer estar com você. Eu que agradeço aí por você ter aceito o convite para essa entrevista. Queria começar falando um pouco aí da sua história pessoal, senador. Você está com 69 anos, nasceu em 20 de fevereiro de 44, no domingo de carnaval, em Recife. Cresceu em Recife? Quais são as memórias marcantes da sua infância? Cresci em Recife. Memórias de um tempo em que faltava luz quase toda noite, de que a gente brincava na rua, de que não tinha calçamento. Uma coisa importante, de que existia na mesma rua classe média, gente mais rica e gente muito pobre. Eu estava nessa média. E aí cresci até os 26 anos, me formei, casei e aí fui para a França. Como é que era a sua família? O que faziam seus pais? Quantos irmãos Minha você mãe tem? era uma tecelã, ou seja, trabalhava numa máquina de fabricar tecido. E meu pai era o vendedor de tecidos nessa fábrica onde eles se conheceram. A partir do casamento, minha mãe, que teve 6 filhos, virou dona de casa. E nós crescemos, os 6 filhos. E o senhor estudou engenharia e economia. O que levou a procurar essas carreiras? Eu acho que tem uma explicação, é uma pergunta boa. Eu creio que o que me fez ser engenheiro, primeiro eram as profissões da época, era engenheiro, advogado ou médico. Médico eu não dava, engenheiro, advogado eu não gostava, e eu fui professor de matemática e física há muitos anos. Então era natural. Além disso, era um momento do Nordeste se industrializar. Sim. E eu fui fazer engenharia mecânica. Mas pouco depois eu vi que a engenharia mecânica não dava resposta. Aliás, não existia engenheiro mecânico, era falso. Eu comecei a chamar nós somos administradores de operários, da mesma maneira que tinham os administradores, os feitores ao redor da cidade de Recife, no campo do açúcar. Aí eu vi que a coisa não estava na engenharia para ter um desenvolvimento. Achei que era economia. E aí virei economista. E depois o senhor entrou na política, o senhor militou na Ação Popular, uma entidade católica que combateu o regime militar, a ditadura militar, se aproximou ali de Dom Helder e depois o senhor acabou indo para a França. O que levou o senhor a essa militância política? Tá bom. A militância política, se a gente for olhar bem, fazer uma psicanálise disso, deve ser uma influência da mãe, do pai. Meu pai tinha foto de Getúlio na parede. Eu tenho uma lembrança, a primeira lembrança que eu tenho é chegando em casa da escola, minha mãe chorando porque Getúlio tinha se suicidado. Isso deve ter influenciado. Depois eu sempre li muito. E meu pai, apesar de que minha mãe tinha 2 anos de escola, meu pai 3, eles liam e tinham livro em casa. Isso foi dando uma consciência. Na universidade, essa consciência se soltou. Então veio o golpe militar e eu passei a militar nessa entidade chamada Ação Popular. E aí o senhor foi para Paris, depois estudou lá. E me liguei muito a Dom Helder Câmara. Sim. Durante 4 anos tive uma relação muito próxima com ele. Mas começou a ficar impossível viver fazendo política lá. Ou você caía na clandestinidade, eu era contra a guerrilha, eu achava que era um equívoco. Aí você tinha suas proteções, mesmo que ele matasse. Na cidade era muito difícil. E aí Dom Helder me ajudou a ter uma bolsa de estudos na França, onde eu fui fazer um doutorado em economia. Voltou para o Brasil, veio para Brasília. Por quê? Foi por causa da UNB, seguir carreira? Pergunta também. Mas antes de voltar, quando eu terminei o meu doutorado, eu fui trabalhar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sim, o BID. O BID. Então eu fui para Equador, depois fui para Honduras, depois fui para Washington, a sede. Total foram 9 anos. Mas eu queria voltar. Quando eu vi que ia ter abertura, eu decidi voltar. E eu queria mesmo ser professor. Eu nasci para ser professor, isso é verdade. E eu pensei em 3 alternativas. Voltar para Recife. Eu achava que só depois de uma experiência no Sul, como a gente lá no Norte chama. Aí eu tive uma possibilidade de Campinas, uma possibilidade no Rio e uma possibilidade em Brasília, convidado pelo Edmar Baixa. E eu achei que devia... Que foi depois um dos pais do Plano Real, foi um grande economista. Pais, e eu acho que dos maiores economistas que o Brasil teve e tem, sem dúvida. Embora, quando eu cheguei aqui, ele tinha saído para o Rio. Mas foi ele que fez toda a maneira de fazer eu voltar. E eu vim para ser professor. Nada de política. Tanto
que Brasília não tinha deputado, não tinha vereador, não tinha senador, não tinha governador eleito. Aqui não tinha nada disso. Se eu quisesse fazer política, tinha ido para Recife, onde eu tinha tido uma militância juvenil, estudantil. Ou São Paulo ou Rio, porque lá Aí tinha... entrou no PT. Não entrei no PT. Ah, não? Não, eu fiquei professor, virei reitor, sem partido. Você entrou no PT quando? Aí eu entrei no PT em 90. 90. Ah, o PT Então, já tinha 10 anos. Depois de saído da reitoria, até porque eu defendo que reitor não deve ser de partido. Sim. Eu creio que é uma atividade que exige uma independência intelectual que um partido tem. Melhor não ter filiação partidária. Mas quando veio 1990, aí eu vi que valia a pena entrar no partido. E o partido que eu achava que tinha alguma resposta a dar, e continuo achando que, sem dúvida alguma, foi o partido que deu resposta a muitas coisas, apesar de que depois se perdeu, mas ainda é um partido grande, sério, com todos os seus defeitos. Entrei no Partido dos Trabalhadores, fiquei 15 anos. Foi governador de Brasília e ministro da Educação pelo PT. Fui ministro da Educação, fui eleito senador pela primeira vez pelo PT. Senador, antes de a gente entrar na política, o que o senhor gosta aí de fazer nas suas horas vagas? Tem algum hobby, alguma coisa assim? O meu hobby é ler, estudar, preparar minhas aulas, ir ao cinema de vez em quando, ouvir música. Torce para algum time de futebol? Torço pelo Náutico. Acompanha o Náutico? Pouco. Mas comemoro quando ele ganha. E tem cuidado da saúde? Tem algum tipo de dieta? Faz exercício físico? Eu fui corredor. Durante muitos anos eu corria meia maratona. Mas depois da política eu parei. Eu entrei na política com 50 anos. Ou seja, meu primeiro cargo que eu disputei foi aos 50 anos. Então, a partir daí, o dia a dia de governador é enlouquecedor. Acordava já trabalhando, ia dormir trabalhando. Terminei parando de correr e não voltei. Hoje eu não faço uma atividade física como eu gostaria. Mas dá uma caminhadinha, se cuida um pouco? Raramente eu caminhadinha. Agora, caminho muito no dia a dia. Carrego muito peso, maleta nas viagens. Eu carrego todas as minhas viagens. Minhas maletas não consigo despachar. Eu carrego tudo. Então, carrego aí meus não sei quantos quilos. Mas isso não é seus livros e tudo. É. Senador, vamos falar de política e começando pelas manifestações. A gente viu que em junho o Brasil aí teve a sua grande onda de manifestações populares, né? As maiores aí já vistas nas ruas, algo que não se via desde a época das diretas já, desde a época do impeachment do Collor. Uma marca disso foi a rejeição aos partidos políticos, né? E no auge das manifestações, o senhor deu uma declaração muito forte. O senhor disse, talvez eu radicalize agora, mas acho que para atender o que eles querem, nós precisamos de uma lei com 32 letras. Estão abolidos os partidos, estão abolidos todos os partidos. Isso sensibilizaria a população lá fora. Hoje, nada mais unifica todos os militantes e manifestantes do que a ojeriza, a desconfiança, a crítica aos partidos políticos. Eu pergunto, olhando hoje para essa declaração, passado um pouco o calor, o senhor acha que ela está correta? O senhor retiraria alguma coisa dela? O senhor mantém essa declaração? Acha que tem que acabar com os partidos políticos? Veja bem, eu continuo assinando embaixo dela. Não só porque era necessário, porque é verdadeira. Agora, eu precisava explicar que os atuais partidos, e quando eu botei a nota escrita, eu botei os atuais partidos, inclusive com letra maiúscula. Agora, faz 3 anos que eu publiquei um livrinho sobre a reforma política republicana que o Brasil precisa. Tudo, no executivo, legislativo, judiciário, na cultura. E o último é medida transitória. Dá-se uma moratória partidária. Quer dizer, os partidos podem se misturar como quiser, quem quiser pode ir de um para o outro, para ver se a gente consegue alguma unidade. Ou seja, não é acabar com os partidos, porque não existe democracia sem partido. Não, sem partido não existe. Não é? Embora ditadura, eu vou dizer uma coisa aqui em relação aos partidos. Essas que estão aí não funcionam. Pode até manter os nomes, mas tem que ter Tem gente que tem que sair de partido, não tem nada a ver com os outros. Mas o problema está nos partidos? Não é grave um senador Não. dar uma declaração tão forte contra os partidos? É grave. Alguém que está num partido político? É grave e eu recebi críticas demais. Mas eu acho que foi correto ter dito e não está inconsistente com o meu pensamento. Não é uma democracia sem partido, não. Mas é uma democracia com partidos. Na verdade, não temos partidos. Uma pessoa, inclusive, disse, mas inclusive o seu partido, eu disse, o meu não precisa, porque o meu foi abolido. Como partido, nós não existimos. Nós existimos como sigla, como clube eleitoral.
Não há unidade Máquinas ética. Eleitorais, né? Não há unidade ética nem programática. O Partido Mas Comunista você não vê isso, por exemplo, no PT, nem no PSDB, que são os dois partidos que polarizam, com todos os defeitos, Quer que eu eles diga... não funcionam como partido, eles são máquinas eleitorais Quer que eu diga também. onde eu vejo isso? Diga. Os democratas. Tem uma identidade ali muito forte. Uhum. O resto nós somos muito misturados, tanto do ponto de vista ético. Hoje de manhã eu estava vendo que o deputado que colocou aquele assunto do cura gay é do PSDB. Sim. Ou seja, que não condiz, a meu ver, com a visão que o PSDB tem do problema da opção Se bem que nas sexual. últimas eleições presidenciais o PSDB foi bem conservador em costumes. Puro oportunismo eleitoral. Não é o que Serra pensa aquilo. É um cara muito aberto. Então, a expressão de acabar é balançar. Agora tem uma coisa mais profunda, Diga. é que, de fato, o conceito de partido tradicional não resiste ao mundo da cibernética. Cada menino hoje é um partido. Cada menino hoje pode fazer uma manifestação. E como é que a gente organiza isso para vocalizar as reivindicações? Porque também, se não se organiza, fica tudo muito difuso, muito complicado, né? Não sei, tem que organizar. Hoje, eu estava falando, entre as passeatas e as mudanças, é preciso que elas cheguem nos palácios. Porque as mudanças não saem da rua, as mudanças são provocadas pela rua, mas tem que ter alguma autoridade que encarne. E no meio, entre as passeatas e os palácios, estão os palanques. Mas os palanques perderam legitimidade. Pois é, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, depois de um encontro com a presidente Dilma Rousseff, ele defendeu a seguinte coisa: ele falou, a gente não tem que acabar com os partidos, mas temos que mitigar o poder dos partidos. Defendeu, por exemplo, candidatura avulsa, recall, que a população poder, por exemplo, não gostei do deputado no qual eu votei, eu faço uma votação para tomar o mandato dele de volta, ou o senador, ou o governador, ou o prefeito. Eu pergunto para o senhor, está certo o Joaquim Barbosa? Eu acho que ele não deveria estar dizendo, mas são verdades. Por que ele não deveria estar dizendo? Porque ele é presidente de um Supremo, de um poder. Ele não pode dizer aquilo que diz respeito à política. Ele, por exemplo, disse que existe uma ilegitimidade na política. O ministro Supremo diz quando há ilegalidade. Ilegitimidade não é o papel do tribunal. Quando ele disse que os partidos são de mentirinha, eu fiz um discurso dizendo, ele disse uma verdade... Essa foi uma declaração anterior dele. Foi anterior. Ele disse uma verdade que ele não deveria ter dito. Porque ele está se miscuindo na política. Isso é ruim. É como se eu fosse dizer que o Supremo não tem legalidade. Ele dizer que eu não tenho legitimidade. Mesmo que seja verdade. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Agora, o que ele falou é essa ideia de mitigar o poder. Eu sou contra mitigar o poder. Tem que aumentar o poder melhorando os partidos. Ou, se quiser, refundando os partidos. Não é eliminando os partidos de vez. Não, isso não existe. Porque, agora, como eu digo, entre o povo e os palácios tem os partidos, não tem jeito. Mas eu volto a insistir, daqui para frente é diferente. Por exemplo, hoje, qualquer menino com computador faz uma passeata. Não faz de 10 mil, 5 mil, mas junta 300, junta 500. 500 param a avenida, como a gente está vendo. Sim. 500 invadem uma Câmara de Vereadores. Sim. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer, apesar de contente com o que está acontecendo. Pois é, onde que isso vai dar? A gente está falando a coisa dos partidos, assim, onde que isso vai dar? E, na opinião do senhor, quais são as razões principais das manifestações? Bem, vamos pelas razões. Pelas razões, eu publiquei um artigo dizendo que a ficha não caiu. Mas eu começo dizendo, se explica essa crise com as seguintes letras: a ficha caiu. A ficha caiu de que o Congresso custa muito. A ficha caiu que a gente não respeita a opinião pública quando ela se manifesta na hora da gente tomar decisões. A ficha caiu que o crescimento econômico não resolve o bem-estar e nem assim ele está acontecendo. A ficha caiu porque nós estamos construindo estádios com dinheiro do povo que não vai assistir os jogos. A ficha caiu. Mas para nós políticos não caiu ainda de que é um novo tempo. Você pergunta, segunda parte, o que é que vai acontecer? Mais adiante eu não sei. Agora, nos próximos meses ou ano, o que me assusta é que nós vamos ter 4 coisas juntas. As passeatas que vão continuar dos desesperançados, essa juventude, classe média, sem utopia.
Mas vão se juntar a eles os desesperados, os meninos da periferia, que não têm o que precisa, o que quer. Eles vão se juntar, é questão de tempo, vão estar na mesma passeata. Vão se juntar a eles também a crise econômica que vem aí. Vem uma crise econômica. Faz 2 anos eu publiquei um texto dizendo a economia está bem, mas não vai bem. Ela agora já não está bem. Estamos num momento econômico ruim, você tem razão. Vão se juntar essas três. E vão se juntar esse poder da cibernética, de qualquer pessoa hoje ser capaz de ser um partido do ponto de vista de mobilização pessoal. Quando isso se juntar, e está no processo, é impossível prever o que vai acontecer de fato. Complicando tudo isso, nós temos uma direção política frágil, os partidos frágeis, o Congresso frágil, porque não se respeita, e uma presidente que é candidata. Eu tenho dito que a maior adversária da presidente Dilma é a candidata Dilma. A candidata não pode fazer o que é preciso para trazer um novo tempo, porque ela está prisioneira do eleitorado que é de imediato. E a solução tem que ser atraída pelo longo prazo. Mas se ela não esquecer a eleição e tomar as medidas para governar, ela vai ter um problema na eleição, né? Ela tem que esquecer essa lógica eleitoral. Sinceramente, eu acho que ela ia ter que escolher. Ela teria que escolher se é estadista de 18 meses para responder a sua pergunta, o que é que vai acontecer, para onde é que a gente vai, como é que a gente faz, ou ser candidata e pensar como é que eu ganho os votos suficientes em 2014. E eu temo que se ela ficar preocupada só com isso da eleição, ela termine não sendo estadista e perdendo a eleição. Pois é, pior dos mundos para ela. Pior dos mundos. Senador, eu não gosto muito desse discurso udenista, de que vivemos um mar de lama, que os políticos nunca foram tão corruptos, de que o Congresso nunca foi tão ruim. Eu acho que isso tem uma certa nostalgia aí que não corresponde muito à realidade. Agora, a gente viu um forte peso da corrupção como um combustível dessas manifestações, né? Os manifestantes cansados, pedindo mais rigor no trato da coisa pública, menos corrupção. Qual foi o peso da corrupção como combustível dessas manifestações? Você acha que foi um determinante ou foi uma coisa paralela, não é tão importante assim? Nós temos 2 tipos de corrupção que fizeram isso. Um é menos visível, é a corrupção nas prioridades. Fazer em Brasília um estádio de 1 bilhão e 600 milhões de reais com os hospitais falidos. Eu chamo isso uma corrupção nas prioridades. E temos uma corrupção no comportamento. Essa corrupção no comportamento foi determinante. O povo não aceita ler nos jornais que se rouba e que não se é punido. A falta de punição, eu acho que foi uma das causas principais de tudo isso. E quando a gente vê, o Datafolha faz uma pesquisa numa manifestação em São Paulo com os jovens e pergunta em quem votaria para presidente da República, o Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, sai na frente da Marina e da Dilma pelo papel que ele julgou no julgamento do mensalão. Ou seja, os manifestantes estão procurando um símbolo de honestidade, de austeridade, né? É isso. De ética na política. É isso. Hoje o principal ponto é a ética, só que eu ponho 2, a ética no comportamento e a ética nas prioridades. Lembra-se aquele tribunal regional que um juiz foi condenado? O juiz Lalau, lá em São Paulo, TRT, eu Tribunal Regional dizia, do Trabalho. A gente vê a corrupção dele se apropriar desse dinheiro. Não vê a corrupção do prédio caro ao lado de ruas sem esgoto. Isso é uma corrupção. Fazer um estádio de 1 bilhão e 600 milhões numa cidade que não tem time de futebol, como Brasília, faltando remédio nos hospitais, é uma corrupção, mesmo que ninguém roube. E o pior é que dizem... É um erro na prioridade. É um erro na prioridade. Eu chamo corrupção logo, porque roubou o dinheiro do povo para colocar numa outra atividade. Essas 2 corrupções estão na cabeça. Só que a visível maior é a corrupção do comportamento. Por exemplo, vamos falar, eu não vou citar casos concretos, mas os palácios que nós temos em Brasília permite ver isso. Os palácios dos corruptos que fazem suas casas com dinheiro e propina, mas tem os palácios onde funcionam os serviços públicos, que ninguém ganhou dinheiro com aquilo, talvez. Mas não precisava desse luxo num país... A gente tem palácios aqui em Brasília, na Justiça, o TSE, por exemplo, ficou um palácio Eu não queria enorme, citar né? casos,
né? Mas Aquele esses palácio palácios assusta pelo tamanho. são uma corrupção de prioridades. E o povo caiu a ficha. Caiu a ficha. Mas se essa ficha caísse e não houvesse a cibernética, a internet, as passeatas não existiriam. Porque os partidos não iam provocar. Aí não ia ter televisão, não ia ter carro de som, não ia ter anúncio em jornal. Não aconteceria. Só que hoje acontece. E nós, políticos, não entendemos ainda esse novo momento do povo mobilizado por ele próprio, sem a intermediação do palanque entre a rua e o palácio. Senador, vou pedir licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Cristóvão Buarque.